Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Pois é. Hoje, para quem é daqui da região, estamos aqui próximo à Feira de Santana. Começamos o dia com chuva. Nada melhor um dia de chuva para a gente falar de semente de capim, né? Setembro, chovendo, bom demais, né? Esse mês surpreendeu. Continua aí com toda semana as pancadas. Ótimo. E hoje vamos falar sobre semente de capim com Edson Júnior, um mestre em agronomia da Wolf Sementes. Ele é um consultor da Wolf Sementes e vai falar para nós sobre essa híbrida e o que é uma híbrida, e vamos descobrir tudo isso aí, né? Vamos convidar o nosso amigo. Fala, mestre, tudo beleza? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Saulo. Tudo bom? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Agrotech. Muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer aí a Agrotech Berimbau para participar dessa live, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre esse híbrido de alta performance aí que é o Mavune. É isso aí. Vamos nessa. Turma, vocês estão assistindo aí, o áudio está chegando tudo bem? Deem um ok, um legal aí pra gente seguir aqui em ordem. Coloco o fone, não coloco, como é que está? Tudo beleza. Então vamos lá. Primeiro, eu sou o Saulo Campos, sou aqui da Berimbau Agrotech, Berimbau Eventos, e hoje estamos aqui com o nosso convidado. Se apresente aí para nós, um mestre. O mestre sempre aprendendo. Em eterno aprendizado. É isso aí. Bom, vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês, tá? Meu nome é Edson, eu sou consultor técnico da empresa Wolf Sementes, tá? Eu atualmente trabalho na empresa tem um ano já, completou ano mês passado. Eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso, eu sou natural de Cuiabá, formei na Universidade Federal de Cuiabá, me formei em gestão ambiental também, no Instituto Federal de Mato Grosso, e por fim eu fiz o mestrado em ciência do solo, logo depois da minha graduação, trabalhando um pouquinho mais com a vertente de física do solo. E logo depois comecei a trabalhar um pouco mais e hoje eu estou na Wolf Sementes, já há um ano, gosto muito de trabalhar lá e o mais interessante de tudo, né, é que nós temos um capim patenteado, temos um setor de pesquisa onde faz desenvolvimento de híbridos de mercado, que é um grande ganho que a gente traz para a nossa pecuária brasileira, a nossa pecuária internacional. E vocês vão ver muito bem nessa live o que seria esse híbrido e o que eles vão trazer de positivo frente a outras cultivares convencionais, principalmente. É isso aí. Boa apresentação. Grande Edson. E coloquei o fone aqui que a turma pediu e vamos nessa. A Wolf Sementes, ela começou aqui já na Bahia há bastante tempo, né? Um Amarildo, né? Que faz a parte Sim, de isso. sempre atuante aqui pela região. Nos apresentou aí já há bastante tempo esse capim, que bastante tempo não, ele tem acho que 3 anos de lançado, é isso mesmo? Não, o Mavune ele foi lançado em 2014, então aí já está com 6 anos de estrada, sim. Isso.
Pois é, e apresentou aí, e tem outras espécies, né? Hoje a gente vai falar basicamente aqui do mavuno, e começando a desmistificar aqui, né? Porque quando fala um híbrido, o mavuno é um híbrido. E Isso. aí, o que é o tal do híbrido, né? Explica pra gente aí, vamos começar a entender logo da base. Exatamente. Primeiramente, né, quando a gente pensa no mercado agrícola, né, a pecuária ela está se desenvolvendo um pouco mais, né, e colocando dentro do mercado o que são chamados híbridos de mercado. Mas aí vem o questionamento: o que seria um híbrido, né? Um híbrido ele vem para apresentar uma certa performance além das cultivares convencionais, como todo mundo conhece, como o Marandu, como o Mombaça, o Piatã, Paiaguás. Esses são culturas convencionais, tá? Que elas têm finalidade comercial para alimentação animal, e os híbridos eles são cruzados com uma finalidade de obter um filho ou uma filha, né? Um híbrido, vamos assim dizer, lá na frente, que ela tenha melhor performance. E o Mavuno, ele está envolvido em dois cruzamentos específicos. O primeiro seria o cruzamento da Marandu com a Rosiziensis, tá? Onde o filho dela foi cruzada com uma filha de uma braquiária brisanta de origem africana. Mas aí todo mundo vai me perguntar: mas a braquiária brisanta de origem africana é o marandu? Não, não é o marandu, tá? Essa braquiária brisanta de origem africana, ela foi retirada de uma região extremamente árida do Sudão, tá? Existem mais de 300 espécies de brisantas no mundo inteiro. E essa brisanta, ela foi retirada porque ela não tem finalidade comercial, porém ela tinha algumas características da planta que, se unissem com outras cultivares convencionais, poderiam trazer um híbrido de alta performance. E o principal ganho que ela tem é em relação à tolerância seca, né? Que ela foi tirada de uma região extremamente árida, onde chovia por volta de 400 milímetros anuais, ou seja, é uma pluviosidade extremamente baixa. E ela tinha uma capacidade de enraizamento muito profunda e bem agressiva no solo, porque se ela não tivesse esse potencial de enraizamento, ela não conseguiria sobreviver e nem se perpetuar dentro daquele ambiente de alto estresse, né? Que seria o grande estresse que ela passava, seria o estresse hídrico. E assim, aquele material foi retirado, foi envolvido dentro do cruzamento e, consequentemente, foi originado o Mavuno. Então, basicamente, a cadeia, né, do cruzamento do Mavuno seria essa. E quando a gente fala de híbridos, né, híbridos eles foram cruzados com outras cultivares convencionais. Seria basicamente esse é o princípio. Ótimo. Pegaram aí um meio sangue e jogaram mais essa outra brisanta Isso. aí e desenvolveram, né? E, poxa, que ótimo aí, ó. Explicação perfeita para a gente desmistificar o que seria esse híbrido e quais são as características, né, que fazem esse capim tão superior. Bom, primeiramente, né, ela tem umas características que são tanto quanto interessantes. Muitas vezes o produtor que está acostumado a plantar o marandu, que está acostumado a plantar o mombaça, muitas vezes no estabelecimento, ele vai estranhar, tá? Primeiramente, uma característica que é bem interessante dela é a questão da pilosidade. Isso aí é extremamente evidente na hora que você entra dentro de um campo, onde ela vai ter a pilosidade na parte de baixo da folha, que é uma herança que ela herdou da Rosiziensis, né? A Rosiziensis ela já tem esse pelinho embaixo da folha, e uma pilosidade mais acentuada na parte de cima da folha. Essa é uma primeira característica morfológica dela, que é bem interessante. Por quê? Porque a partir do momento que ela tem essa pilosidade bem acentuada, ela de certa forma repele, como uma barreira natural, o pousio dos insetos nas folhas. Consequentemente, os insetos vão buscar outras áreas porque aquilo ali se torna uma forma de defesa da própria planta. E isso traz grandes benefícios para a própria cultura. Porque boa parte dos insetos vão buscar outras áreas frente ao mavuno. Essa é uma primeira característica que é muito interessante dela. A segunda, que é sempre bom o produtor estar mais atento, é em relação ao crescimento dela, tá? Por quê? O crescimento dela, quando você compara, por exemplo, com o marandu, ele com 20 dias, 20, 30 dias, ele já está formado, ele está forrando bem o terreno. Então isso acontece muito frequente com o marandu. E o mavuno ele não cresce dessa maneira. Primeiro, ele gasta suas energias primeiro para crescer para baixo e depois ele cresce para cima.
Então, por volta de 30, 40 dias, muitas vezes o crescimento dele vai estar por volta de 2, 3 folhas formadas, e ele está somente gastando a sua energia para crescer para baixo. É aquele crescimento invisível, né, que a gente não vê, né? Mas isso traz um ponto muito importante para a planta, porque a partir do momento que ela está crescendo em raiz, ela vai conseguir tolerar muito mais adversidades que vão estar na superfície frente a outras, porque as culturas em si, elas vão receber o gado vai se alimentar da cultura e depois ela vai estimular o crescimento. E não, o Mavuna ele já vai ter a sua raiz estabelecida. E depois que passa esses 30, 40 dias, ele dá um boom de crescimento, literalmente. Porque a raiz dela é a planta, ela se sente bem estabelecida, consequentemente, ela começa a crescer sua parte vegetativa, que muitas vezes até surpreende, nos surpreendeu nos primeiros trabalhos, né, principalmente, e até hoje nos surpreende o quanto que ela consegue vigorar com esse crescimento e também com essa capacidade, com a capacidade de rebrote no pasto. Ótimo. Então a gente está falando ali que aqueles pelinhos ali ele vai dar uma segurança em cima perante os insetos, né? Seria, no caso a gente tem alguns problemas aqui com a cigarrinha, né? Então ele Sim. teria alguma tolerância à cigarrinha, né? Sim, ele tem. Sim, perfeito. Ele tem uma certa tolerância porque, de certa forma, a cigarrinha, para começar a colonizar as toceiras, né, ela precisa ir mais no bacheiro, então, de certa forma, ela vai se encontrando um pouco incômoda para entrar dentro da toceira. Pode acontecer de um ou outros insetos entrarem dentro dela, mas não encontram mais barreiras para entrar dentro dela comparado a outras cultivares. E o outro ponto, então, interessante que você falou é essa ramificação, essa raiz, né? Que ele desenvolve bem mais no início para depois colocar capim. Então, a galera pode estranhar um pouco, né? Que plantou e ele não desenvolve tão rápido quanto outros, porém, ele está criando essa estrutura de raiz. Nós aqui que estamos acostumados já na Berimbau Agrotech, a gente tem um campo de ILPF, né, Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta, e o professor Marcos, que já falou aqui no Papo Agrotech para nós, ele fala muito disso, que é a importância, né, do sistema radicular de uma planta, que ele vai fazer toda essa parte de descompactação do solo e vai buscar nutrientes muito mais profundos, toda a importância, né, desse sistema radicular. Exatamente. O benefício da raiz e o crescimento para a estrutura do solo não só beneficia nesse ponto, né? Mas como beneficia a própria microporosidade do solo. O que é a microporosidade? Seria aquela porosidade que tem uma capacidade de uma certa retenção de água. E quanto mais a raiz se estende, mas ela tem a capacidade de poder de retenção de água, porque as raízes ela faz com que as partículas começam a se unir, e, consequentemente ela consegue fazer uma melhor estruturação do solo. E grande parte, né, do papel da estruturação do solo está focado nas gramíneas. E quando você tem uma gramínea com alta potencialidade de enraizamento, você não vai só tirar benefícios com a questão da produtividade, sim também com a própria longevidade da sua própria área. Ótimo. Rapaz, bom demais, viu? Bater esse papo aqui contigo. E aí a gente está aqui falando de muitos pontos positivos, mas vamos lá. Não é um ponto negativo, mas seria quando a gente não deve utilizar, ou nesses 6 anos, né, que a gente já vem plantando aí, o aluno já deve ter uma experiência que ele vai melhor em tal solo, em tal região do que em outras. Quais os cuidados que a gente tem que ter para não plantar ele e não ter um resultado tão bom? Tá, primeiramente, né, o cuidado mais importante de todos seria um bom preparo do solo, saber as condições do seu solo, né? Eu gosto sempre de dizer isso, né, que grande parte dos especialistas em pastagens vão sempre dizer também, que não vai existir aquela cultura milagre que vai aguentar tudo e todos. Não existe uma cultura milagre. E sim, existe um manejo que você pode dar adequado para aquela cultura. O Mavuna ele se encaixa muito bem para vários tipos de relevos, ele se encaixa muito bem para vários tipos de solo, porém, é sempre importante que
você faça uma boa adequação da sua área, que seria bom preparo do solo. Se você tem um solo mais argiloso, você vai fazer um preparo mais adequado referente ao tipo de solo que você tem. Se você tem um solo arenoso, também fazer um baseado no tipo de solo que você tem. Tomar cuidado bastante, né, com aquele preparo intensivo, né, que você pulveriza literalmente o solo fica extremamente fofo, e isso muitas vezes pode ser bom para o visual, mas pode ser ruim para receber as sementes, principalmente do mavuno. E eu acredito que esses seriam os principais cuidados que o produtor deve ter para que ele consiga ter um bom êxito não só com o mavuno, mas assim como qualquer cultivar. Beleza, já vou voltar aqui. O papo tá bacana, mas a turma tá botando umas perguntas. Já vamos começar aqui com... Acho que eu percebi Caio... que alguém perguntou da seca. Foi. O Caio botou aqui, excelente capim, plantei. Estou muito satisfeito. Foi região ali próxima a Nova Soure, na Bahia. Bom. Gostaria de saber da resistência dele na seca. O próprio Caio perguntou aqui. Exato. Em relação à tolerância à seca dele, tá? Como eu disse para você, né? A gente tem 6 anos que a gente já está com esse capim no mercado. Então, teoricamente, a gente já enfrentou aí 6 secas extremas no Brasil todo. E dentre os experimentos que a gente tem executado, o mavuno tem uma certa tolerância muito acentuada à seca, e o mais interessante de tudo, com uma taxa de rebrote um pouco mais acentuada comparado às outras cultivares, tá? Inclusive, tem um último trabalho que foi no próprio professor de forragicultura da faculdade, em que ele mostrou tempos interessantes para o diferimento do pasto na seca. O que seria o diferimento? Quando você faz, né, a vedação do pasto para que você tenha, né, aquela matéria seca e ela seja nutritiva e que ela seja palatável e digestível para o animal. E existe um certo tempo que você vai vedar essa área para que você tenha um capim nutritivo para o seu gado. E em faixas aí, num diferimento, né, no período da seca, por volta de até 70, 90 dias no máximo, você consegue ter uma boa produtividade de matéria seca, um bom teor de fibra digestível e também você consegue ter o teor mínimo de proteína bruta para se dar dentro de um volumoso, que seria o capim. Seria na faixa aí entre 7%. Acima disso, se você ficar muito tempo com esse capim dentro da seca sem nenhum pastejo, você pode ter uma queda muito acentuada de proteína, o que vai dificultar a questão da multiplicação das bactérias no rumen. Consequentemente, percas também no ganho de peso e percas também na produção de leite. Então, falando em seca, né, no máximo esse tempo de diferimento, e o mavuno ele consegue ter uma oferta adequada dentro do período da seca, por volta de 40, 50 dias, você já consegue, 30, 40 dias, você já consegue ter uma certa oferta de capim para poder fazer um pastejo. Porém, é sempre importante frisar, né, a altura de entrada e a altura de saída, para não acontecer aquele que a gente chama sempre de boca de mais ou boca de menos. Isso, perfeito. A altura é primordial, né? Isso aí tem que ter. E no caso do mavuno, seriam qual aí? Para a altura de pastejo, seria o mais interessante aí, quando você está falando em época de chuvas agora, seria mais interessante por volta de 70, 80 centímetros, tá? Onde você consegue, na altura de entrada, tá? Por volta de... o seu pico de proteína bruta e também o seu pico energético
que vai beneficiar tanto a produção de leite quanto a produção de corte, né, no caso, o ganho de peso. E a altura de saída, ela não vai ter muito segredo mesmo, ela vai seguir o padrão das braquiárias aí, por volta de 20 a 25 centímetros, no máximo levar uma altura de saída no máximo 15 centímetros. Abaixo disso, você pode prejudicar as gemas que vão dar o rebrote do capim, consequentemente, você pode degradá-lo. Perfeito. Leandro Mesquita aqui já perguntou, essa pilosidade da folha é uma barreira contra a lagarta também? Pode sim ser uma barreira contra a lagarta. Para a lagarta começar a se reproduzir, os insetos que vão voar dentre outras áreas, né, no caso as mariposas ou borboletas, dependendo da lagarta, elas vão começar a colonizar áreas para começar a botar ovos. E essas áreas onde elas vão botar ovos vão ser áreas que vão ser mais cômodas para elas poderem pousarem. Consequentemente, se ela tiver esse certo incômodo, ela não vai colocar ovos para reproduzir com lagartas ali dentro. Então, isso pode se tornar, sim, uma barreira para multiplicação menor de lagartas frente a outras cultivares, sim. Que bom, né? Mais um ponto positivo aí. O Miguel Pecuário aqui pergunta, as ramas já formadas em contato com o solo, entre aspas, pegam, formando outras touceiras? Sim. A rama dela, ela possui algumas gemas que chamam estolões, tá? Ela não vai ter o crescimento genético igual a decumbens, né? Onde a decumbens ela vai ter aquele crescimento se esparramando os perfilhos pelo solo, mas ela possui sim gemas que vão estar entre os perfilhos dela, que a partir do momento que ela entra em contato com o solo, pode originar uma nova touceira. Porém, isso não é uma característica genética da própria planta, de se enraizar na própria formação. A partir do momento que você tem os sucessivos pisoteios do animal, você vai conseguir fazer com que esses perfilhos entrem mais em contato com o solo e eles serem estimulados para gerar uma nova touceira. Então, vai ser mais ação do pisoteio animal do que a própria genética do próprio capim, né, de crescer rasteiro igual a decumbens. Ela não tem esse crescimento igual a decumbens logo depois da formação, mas depois dos pisoteios ela pode crescer e formar novas touceiras com os estolões, sim. Ponto positivo, mais uma vez. O Cláudio Alves M. Teixeira aqui, ele serve para equino? Bom, primeiramente, né, para equinos, por se tratar de braquiárias, nós não recomendamos nenhum tipo de braquiária, seja mavona ou seja qualquer outro tipo de braquiárias para equinos. Por quê? Ela vai ter um teor de oxalato que vai afetar justamente para poder para que o cavalo desenvolva a carinchada, né? Que é aquela deficiência ali em cálcio e fósforo que faz com que o animal se desenvolva com essa deformação na boca, justamente por se alimentar demais de capins do gênero braquiária, seja ele mavuno, seja ele qualquer outro tipo de capim desse gênero, e que faz aumentar essa deformidade. Então, nesse caso, seria um risco. Você pode levar um pasto com cavalos dentro do mavuno ou dentro de outra braquiária? Você pode sim. Porém, é muito importante que você mineralize a dieta do animal, ou seja, que você forneça cálcio e potássio dentro dessa dieta que vai suprir o que, vamos dizer, os teores de oxalato vão ter que arrancar do próprio animal. Então, é somente esse cuidado que é sempre importante a gente ter. Show de bola. É isso aí. O Macedo Júnior 9 aqui pergunta, já que as raízes são profundas, ele não é recomendado para solos rasos e pedregosos? Para solos rasos e pedregosos, ela pode ser indicada sim, tá? Porém, o que a gente sempre tem que lembrar é que não vai existir aquele capim milagre. É o que eu sempre gosto de dizer. Por quê? Porque nos solos pedregosos e mais rasos, concorda comigo que ele vai ter uma baixa superfície para poder ser explorado. Então, qualquer capim vai apresentar uma menor performance porque ele vai ter aquela certa condição de solo. Então, o mavuno ele pode acontecer de germinar,
pode formar a toceira, pode entocerar. Inclusive, temos áreas no próprio Tocantins que tem áreas formadas com esse solo, com esse solo e nessa característica, porém ele vai ter um recurso solo baixo para poder explorar e poder estender as suas raízes. Não quer dizer que ele não vai formar e não quer dizer que ele não vai durar dentro dessa área. Porém, ele não vai ter a sua capacidade extensa de produção de matéria verde como um solo extremamente profundo. Bom demais. Vamos lá. Ele exige muita fertilidade do solo? Sim, ele exige a infertilidade do solo, tá? Ele está enquadrado aí, para os engenheiros agrônomos aí de plantão, no grupo das braquiárias exigentes, ou seja, ele está enquadrado no grupo dos pânicos. Inclusive, temos trabalhos científicos que já foram executados em que mostraram que o teor de matéria seca dele e o teor e a extração dele está mais similar, estatisticamente, né, dizendo, aos pânicos do que as próprias braquiárias hoje existentes, ou seja, ele tem uma extração alta. Se ele tem uma extração alta, ele vai necessitar de fertilidade. Então, ele pode enquadrar sim em grupos de alta fertilidade de solo. Ótimo. Essa foi uma pergunta do Li Santoni Rossi. Vinícius Arantes. Rapaz, Marcelo, você me perdoe, você me mandou uma relação aqui pra gente seguir, mas a turma tá perguntando, a gente tá respondendo aqui, viu? Tá show tá de curioso, não, mas é e assim ótimas mesmo. perguntas, muito boas mesmo. Quero saber, o Vinícius Arantes aqui, quero saber o tempo de descanso para poder voltar com os animais novamente. Certo. Bom, o Mavuno, eu acho que dentre as performances dele, essa é a que mais vai surpreender o produtor. Por quê? Porque o produtor está acostumado com um tempo de retorno por volta de 30 dias, 25, 30 dias. Isso falando de produtores que estão fazendo uma adubação adequada, estão fazendo um manejo adequado. Muitas vezes esse tempo de retorno pode até ser um pouco maior. O Mavuno, durante o período de águas, tá? Ele tem uma capacidade de rebrote muito extensa. Lembrando lá do que a gente disse. O enraizamento dele foi extremamente profundo, ele se desenvolveu bem as raízes. Enquanto os outros capins, eles precisam, o animal vai comer e depois ele vai direcionar a energia para crescer a raiz dele já está estabelecida. Então, o gasto de energia dele é somente para poder produzir os novos rebrotes. Consequentemente, o tempo dele diminui. Tá? O tempo de rebrote, o tempo de retorno para os animais pode aí ser por volta de 18 a 25 dias, dependendo do manejo. Tá? Principalmente para manejos rotacionados, onde você tem uma intensificação, né, do próprio capim, em um alto consumo, né, com uma carga de densidade animal mais elevada, você consegue taxas de retorno muito mais superiores comparado às outras cultivares convencionais. Com 18 dias você já vai ter capacidade de corte. Inclusive, nós tivemos alguns experimentos na USP que o próprio pesquisador até nos disse que ele não podia piscar os olhos não, porque se ele piscasse, ele perdia a altura de corte que ele estava fazendo o experimento, porque o rebrote era muito rápido e, consequentemente, ele poderia perder o experimento. E ele estava tendo um tempo de corte por volta de 15 dias. Então, Nossa. ele está cortando... foi extremamente rápido. E isso fazendo com adubações adequadas, tá? Fazendo adubações aí de cobertura por volta de 60 quilos por hectare de nitrogênio, 60 quilos por hectare de potássio, e eles conseguiram uma taxa de rebrote extremamente acentuada. Então isso é possível sim, e você vai conseguir mais rebrote, mais exploração, mais cortes com Mavuno comparado aos outros cultivares. Vamos lá, continuar aqui. Show de bola, viu? Tempo, esse aí eu não sabia não, já me pegou de surpresa. Nos surpreende também. O Heron, qual a lotação que consigo manejar no Mavuno sem ter perdas por pisoteio? Tá. Por questão da perda do pisoteio, ela é um tanto quanto inerente da própria área, não vai ter jeito, ela vai ter um certo pisoteio e vai ter uma certa perda.
qualquer quantidade de qualquer desenho que você tem dentro da sua área, seja por um piquete contínuo rotacionado, você vai ter uma perda, e a perda que pode acontecer é, primeiro, o pisoteio, né? O segunda seria a defecação animal, né? Depois que eles vão defecando dentro da área, pode abaixar os perfis e assim não vai estar não vai estar comestível para o animal, tá? A taxa de lotação, que seria mais adequada para você trabalhar, e isso vai ser superior comparado aos outros cultivares, seria em média por volta de 4 a 6 UA por hectare, tá? Então você consegue trabalhar com essas taxas de lotação. Se você tiver uma produtividade um tanto quanto mais acentuada, você pode aumentar sim essa taxa de lotação. Existem produtores que estão trabalhando com uma Mavono com 8A por hectare, que é uma taxa extremamente elevada em piquetos contínuos. Mas porque ele... Para piquetos contínuos, exatamente. Ele está com a produção extremamente acentuada, muitas vezes ele precisa colocar bastante carga animal porque está faltando boca para comer, principalmente no período de águas, que ele acaba surpreendendo bastante. E ele também realizou manejos, né, que são manejos que eu incentivo bastante, não só por ser da ciência do solo ali, né, que é a fertilidade, né, fazer a adubação de cobertura. Ele faz a adubação de cobertura muito bem adequada, e ele consegue essas taxas de retorno e também essa produção de matéria verde um tanto quanto acentuada. Show de bola. Então, mais uma vez, surpreendendo, ponto positivo para ele. É isso aí. Vamos lá agora, o Hélio Assis MG. Qual a melhor forma de plantio? Na enxada, catraca ou máquina, onde não é possível máquina devido a clive, necessário adubação, onde obter melhor performance, né? Então, várias perguntas aí. Certo. Eu acredito que assim a pergunta dele não vai se encaixar só para uma Mavono, mas também como para outras cultivares, é que sim, não vai existir a melhor performance de plantio, tá? O mesmo preparo tão adequado que você fizer para o Marandu, você pode estar fazendo para o Mavono também, tá? Ou se você estiver fazendo para um outro pânico de alta performance, como por exemplo os essa adubação, esse manejo sem problema algum. Mas na enxada, na catraca ou na máquina, eu acredito que dentre esses três metodologias, a máquina vai se encaixar um pouco melhor, tá? Na catraca, na matraca, no caso, acredito que ele quer dizer na matraca. Na matraca também você consegue ter bom êxito? Consegue, principalmente para áreas um tanto quanto declivosas, que não vão encontrar a possibilidade de entrar maquinário. Então isso é um tanto quanto difícil, né? Eu acredito que para essa finalidade que você queria, né, com declividade muito acentuada, a matraca vai se encaixar um pouco mais, tá? Em último caso, a enxada, porque possivelmente a enxada você pode afundar demais a semente, consequentemente também vem as chuvas, afundar ela demais e não ter um bom stand de germinação. Ela é necessário sim a adubação, tá? Eu acho que não só para Mavono, mas como para qualquer cultura, ela é necessária a adubação, para que elas, toda cultura, para que elas tenham uma melhor performance, ela precisa ser adubada. Tá? Alguns solos eles vão ter uma fertilidade natural mais acentuada, outros menos. Tá? Quando o seu solo tem uma fertilidade natural um pouco mais baixa, é necessário sim que para quando você entrar com a cultura, você, principalmente com uma Mavono, uma cultura de alta exigência, você adube. Se você não vai poder gastar um pouco com adubação, ou vai ficar um pouco mais caro, nesse caso, seria mais interessante que você pegue uma cultura um pouco menos exigente, como uma Massai, que vai ter uma menor extração e, consequentemente, você não vai necessitar gastar tanto com adubação. Mas ainda repito, seja o Massai, seja o Mavono, você vai necessitar, eu acredito sim que iria necessitar de adubação. A gente sempre tem que lembrar daquele conceitozinho lá, de fertilidade, que existem N nutrientes dentro do solo que a planta extrai, mas se um deles estiver no valor mínimo, ela não consegue ser extraída. Se um deles estiver no valor mínimo, ela vai ser um limitante de produção.
Ou seja, a planta vai alcançar aquela performance porque muitas vezes tem um nutriente que está faltando numa quantidade para poder ser extraída. Então, a adubação ela veio para mostrar para a agricultura que a agricultura é possível ter altas performances, mas assim é necessário adubá-lo sempre. Ótimo. Show de bola. O Luiz Santo Rossi lá, que perguntou no início, o rebrote dele, então, pode se comparar com um pânico? O rebrote dele pode se comparar com um pânico, sim, tá? Principalmente os pânicos, eles têm uma capacidade de rebrote muito alta durante o período de águas, né? Começa a chover, o pânico já dá aquele vigor, aquela toceira alta, enche os olhos, né, do próprio produtor. E o pânico ele consegue ter essa performance sim. A diferença que você vai conseguir em relação ao Mavuno frente a qualquer pânico é a questão da produtividade na época da seca. O foco do pânico está direcionado somente ao período das águas. 80% da sua produção está focado nas águas e 20% da seca. O Mavuno, você vai conseguir aí uma faixa de produção de matéria seca durante o período da seca. Então isso vai se tornar muito mais interessante, porque o pânico vai ser um capim que quando chegar a seca ele vai te deixar na mão, e o Mavuno não. Bacana demais. Agora vai uma pergunta minha aqui. A gente tem algumas áreas aqui plantadas, irrigadas, Certo? com mombaça. E esse ano, assim, a Bahia, ele tem meio que, nossa região aqui, ela é meio invertida, né? Na Uhum, maioria dos lugares aí, o verão é molhado, né? Nosso verão é seco e o inverno é molhado. Então, nós uhum. tivemos muita água e baixíssima luminosidade aqui durante um longo período. E o mombaça, na rebrota dele, ele atrasou um pouco. Como seria essa questão aí no Mavuno, nessa rebrota com falta de luminosidade, mesmo tendo água? Assim, a gente só tem que pensar numa coisa. Acredito que para esse ponto, a gente não só pode pensar no quesito água, né? A gente tem que pensar em outros pontos que beneficiam também, né, a própria planta ter uma alta performance, seja ela uma funda, seja ela o pânico. E um ponto que a gente muitas vezes acaba não levando muito em consideração é a questão da luminosidade, o comprimento de dias-luz que você tem. Então, para o pânico, ela vai acabar sentindo muito mais do que o Mavuno, tá? Ou seja, você vai precisar muito mais de uma quantidade de comprimento de dias de luz dia para o ciclo todo do pânico comparado ao do Mavuno. Então, ele vai conseguir ainda aguentar um pouco mais essa diversidade, vamos assim dizer, essa particularidade, na verdade, que existe dentro do terreno comparado ao pânico. Mas não só levando a questão água, e sim também o segundo ponto, né, É, que a é a questão luminosidade. luminosidade. Exato. Tivemos complicações aqui. Graças a Deus, o inverno foi muito bom. A gente Certo. inicia a primavera agora chuvoso, né? Ainda temos água. E isso tá bom demais. Bahia tá jogando duro. Vamos lá, um abraço aqui para Brebre, Couro de Rato, Beto, Betoso, forte abraço aí. E agora vem uma pergunta do mestre dos mestres na cerca elétrica. Doutor Ernesto Kozer, que honra estar lendo uma pergunta sua. Já já ele que vai estar aqui com a gente batendo papo sobre as novidades que tem aí na cerca elétrica, viu? Gostei daquela imagem de hoje, vamos falar sobre ela aí mais para frente. Pergunta dele aqui: qual a perda que temos com pastejo rotacionado de um dia por pisoteio e fezes? Você tem esse Tá. número? Esse número redondo ainda para rotacionado, a gente não tem ele por exato, tá? Eu sempre acabo considerando, quando a gente fala, né, de pisoteio, de pastejo contínuo, a gente sempre leva uma perda aí por volta de 40% seria uma média, né? E 40% que seriam por essas duas finalidades, tá? Mas assim, quando você ajusta uma carga de ar, muitas vezes você pode colocar ou mais animais ou menos animais, dependendo do peso animal que você vai estar tendo, entendeu? Mas eu realmente vou ficar
devendo essa informação para ele, porque assim, para rotacionado nós não temos essa informação, mas para contínuo, toda vez que eu vou fazer algum dimensionamento de piquetes, eu acabo utilizando por volta de 40% de perda. Ok, show de bola. E aí o Luiz Antônio Rossi aqui continua nas perguntas, qual a produção de massa dele, ano tom, tonelada ano aí. Certo. Nesse caso aqui eu vou falar por volta da produção, tanto de matéria seca quanto de matéria verde, tá? A matéria seca dela, tanto é que esse experimento acabou demonstrando bastante isso, que ela gira por volta de 20 a 25 toneladas por hectare ano de matéria seca, tá? Então, quando você começa a parar para comparar, 20 toneladas por hectare ano seria a proximidade aí do marandu, tá? Seria muito bem manejado, ele consegue chegar nesses índices, tá? Mas, quando você fala em um índice de 25 toneladas hectare ano, você consegue aí aproximar essa produtividade mais aos pânicos, tanto é que é por isso que ela é enquadrada dentro dos pânicos, tá? Então, a gente consegue uma faixa de 20 a 25 toneladas por hectare ano de matéria seca, tá? De matéria verde, ela tem uma possibilidade de produção aí por volta de 50 até 120 toneladas por hectare ano, tá? De matéria verde, durante o ano todo. Em piquetes irrigados, a gente conseguiu esses números, por volta de 120, 110, 120, ali em média, de matéria verde ao ano. Ótimo, boa informação aí para nós. A TL Consultoria, meu amigo, estamos tendo a audiência aí do Vale do São Francisco. Grande Tiagão, que nos ajudou aqui no início do Berimbau Agrotech, especialista aí em tecnologia, drone, na pecuária. Forte abraço, meu querido. Caio Lima, em Piauí, temos um índice pluviométrico em torno de 800 a 1.200 milímetros de chuva. A seca dura de 100 a 140 dias, sem nada de chuvas. O Mavuno suportaria essas condições? Sim, conseguiria suportar sim. Essa é uma característica muito interessante dele, tá? Mas aqui eu sempre trago um pequeno porém, tá? Que é aquele bom manejo que assim, é sempre bom fazer durante o período do fim das águas, né? Seria aquelas adubações de cobertura, justamente, principalmente né, em nitrogênio e potássio, que vai dar mais sanidade para a planta, para que ela consiga vencer uma barreira lá para frente, que vai ser o período da seca. Se ela estiver bem manejada durante o fim das águas e ela for nutrida durante esse período ali entre o fim das chuvas e a entrada da seca, ele consegue sim superar essas áreas aí com 100, 140 dias. Como eu disse, eu sou de Mato Grosso, temos relatos né, de áreas até lá no Mato Grosso, que estava até então 120 dias sem chuva, agora no dia 121 caiu um pequeno dilúvio lá de 10 milímetros e ainda assim veio uma chuva, mas ela ficou ainda a 120 dias sem chuva, em média. Então você consegue ainda, com essa pluviosidade de 100 a 120 dias, a gente consegue sim. Ótimo. E aí, já de bate-pronto, nosso amigo continua nas perguntas. E a tolerância à água em questão de umidade, né? Certo. Bom, esse é um outro ponto que a gente precisa sempre também tomar cuidado, tá? Justamente por questão da umidade. O mavuno, ele também pode desenvolver a morte súbita do marandu, tá? Então, para áreas onde vão ter uma baixa drenagem, o que seria não são solos bem drenados, que é aquela água que dá aquela chuva extremamente torrencial, empoça o solo a ponto de que fica por volta de 2 dias aquela água perdurando ali, ainda tem a transpiração da água e tem infiltração da água, e mesmo assim ela perdura, quer dizer que esse solo ele é mal drenado. E se o solo é mal drenado, consequentemente ele pode, se plantado mavuno, ele pode desenvolver a morte súbita sim, tá? Esse é um ponto que a gente precisa sempre observar. Certo. Então, aqui nessa área que nós temos Feira Salvador, tem uma área muito grande aqui de massapê, né? E é uma área que segura bastante umidade, aí então não é tão indicado, né?
Não seria tão indicado. Realmente, para elas, vai encaixar mais a umidícula, dependendo do encharcamento, né? Seria uma umidícula comum ou a laneiro. Certo, entendi. Nosso mestre Ernesto volta aqui. Qual a melhor forma de ajustar a carga animal? Lotação, tirando e colocando o animal aí por área, aumentando e diminuindo o tamanho do piquete, mantendo a mesma quantidade de animais. Aí o Tá. especialista é ele. Bom, o que eu gosto sempre de falar sobre esse ponto aqui, sobre carga animal, tá? Muitas vezes é uma prática que um tanto quanto os produtores não executam com tanta frequência, né? Que é você realizar o aforo. O que, que seria o aforo, né? Seja para piquetes rotacionados, seja para piquetes contínuos, é sempre importante você dimensionar isso. O que é o aforo? Você pega um metro quadrado, pega um tubo de PVC, faz um quadrado de um metro quadrado, né? Caso cada uma das laterais vão ter um metro quadrado. Você tira uma quantidade de capim ali, cortando ali, eu vou trabalhar com altura de 20 centímetros. Corta o capim, junta esse capim, coloca no saco e pesa ele. Vamos dizer que você conseguiu aí 8,8 quilos, ou seja, você está dizendo aí que você tem 88 toneladas de matéria verde para você poder explorar no seu piquete inteiro. Isso você pode fazer não só num ponto, você pode tirar 3 pontos amostrais ali, se você quiser fazer um ponto sem problema. Para piquetes contínuos, como são áreas menores, você pode fazer um ponto só. Então você tem uma dimensão do que você tem para ofertar para o seu gado. Aí o segundo ponto é quanto eu preciso, quantas cabeças eu preciso colocar, né? Qual carga e por quanto tempo. Isso aí vai depender de acordo com o seu sistema. Aí é você pegar essa conta, né? Você pega lá os 88 quilos, descarta aí 40%, que seria a perda, e aí você faz o dimensionamento baseado nessa massa que você vai ter a ofertar para o seu animal, e também considerando os 2 pontos: tempo que eles vão ficar, né? E qual o consumo diário de cada animal. Para como que eu posso fazer o consumo diário de cada animal? Uma conta um tanto quanto mais rápida, você pode ajustar aí que cada animal seu vai comer por volta de 1 a 2% do seu peso vivo. Se você já sabe ali qual seria a quantidade do seu peso vivo que vai ter de animal, você faz o ajuste da sua carga de lotação dentro do seu piquete, seja ele contínuo, seja ele rotacionado. Eu acredito que essa seria a melhor metodologia para poder se fazer um dimensionamento, para não colocar nem boca de mais, nem boca de menos. Tá? E cada realidade, né, ela vai se enquadrar de uma certa maneira. Então, é sempre importante. Quando você mede, você tem mais certeza do que você está fazendo. A medição é extremamente importante, né? Se você não tem comparativo, não vai, né? Você não sabe o que é que está dando, o que é que não está, e onde é que você tem que melhorar. É impressionante. A medição é que vai trazendo mesmo os resultados à flora e o aperfeiçoamento, né? Exato. Show de bola. Tem um amigo aqui, Workerman, sobre o uso de herbicida, 2,4D mais picloram. Tem algum cuidado diferenciado logo após o plantio? Tá. O herbicida, tá? O 2,4-D mais o picuran, eles são registrados para pastagens, tá? Então não teria nenhum problema para poder ser utilizado. Neste caso, ele quer utilizar para pós-emergência, quando tiver alguma infestação. Primeiro, já é um grande ponto, eu queria dizer para ele, já é um grande ponto de você já se alertar contra herbicidas, quanto a isso, porque infelizmente muitas vezes o produtor deixa um pouco de lado o herbicida e sim, muitas vezes é um manejo necessário, dependendo da área, se tiver uma autoinfestação. Queria parabenizá-lo por trazer essa pergunta. E segundo, você pode realizar sim o herbicida, tá? Mas é sempre bom, é sempre importante dar uma olhada de como está a sua área e como uma lavoura está crescendo. Se boa parte das plântulas estiverem já apresentando o seu perfilhamento, tá? E elas estiverem aí por volta de 15 a 20 centímetros, você pode realizar o manejo do herbicida, tá? Então, não vai ter uma data, um tempo específico, tá? Porque muitas vezes na sua área pode ser que 10, 15 dias ela já apresente essa performance, e para outras áreas ela apresente em 30 dias, tá? Então, não é uma ciência exata isso.
Mas se ele começar a apresentar essas duas performances, primeiro, a altura de plantas entre 15 a 20 centímetros, e também começar a apresentar o seu perfilhamento, que é um tanto quanto rápido, você pode fazer o controle com herbicida sem causar nenhum tipo de fitotoxidez nas próprias plantas e também de retardar o crescimento dela. Show de bola. E as perguntas não param, viu? Marcelão, meu É, amigo, me perdoe aí, viu? Mas tá aqui, tá? Tem muita coisa que a tá gente já bombando. respondeu. Aras, Imperador do Norte. O Mavuno é indicado aqui para o norte de Minas, região de Salinas. Você conhece lá a região? Esse é um ponto que eu iria perguntar, porque eu não conheço a região, então eu não É, saberia lhe dizer. é uma região seca, certo? É bem seca ali, aquele norte de Minas. Não é farto de chuva, não. Eu já visitei uma área, na verdade, em Nanuque, então eu conheci um pouco mais de como funciona a pluviosidade e como Lá é o chove, relevo da região. Então, Nanuque é o chove mais bem próximo de mais. norte de Minas que eu cheguei. Nanuque já chove bem mais, né, do que Salinas. É isso. Mas qual seria então o limitante, né? Acima de quantos milímetros que a gente poderia estar colocando ele? Ah, desculpa, eu não entendi. Acima de quantos milímetros a gente anual, né? A gente poderia estar indicando o Mavuno, então teria um limite abaixo de Seria mais interessante acima de 700, tá? Abaixo de 700, pluviosidade anual abaixo de 700, ela pode acontecer de formar a área sim, tá? Mas como eu disse anteriormente, igual dos solos mais rasos, ela não vai ter uma performance tão bem acentuada quanto em outras áreas, né? Então isso pode se tornar um fator limitante da produção, mas não quer dizer que ela não vai perdurar ou ela vai conseguir performar dentro da área. perfeito. Beleza. HFO Campos aqui. Posso plantar em conjunto com milho? Sim, inclusive é uma das modalidades que os produtores estão mais buscando, tá? Seja ele milho grão, seja ele milho silagem, tá? Para as duas modalidades eles se encaixam muito bem. E você pode, tá? O que eu sempre recomendo, né? Nessa modalidade do plantio, né? Que é o Santa Fé. Você primeiro faz o plantio por esparramamento na frente, você vai distribuindo seja com elétrica ou outro tipo de implemento que você vai estar disseminando as sementes na frente. E logo atrás você já vem com o rodado, já vem com a plantadeira, tá? Do milho, onde só o disco de abertura e fechamento de suco do milho e também o próprio rodado do trator acaba fazendo a incorporação das sementes. Incorporando assim as sementes, você vai ter uma performance tanto boa do milho quanto do próprio capim que você está plantando. Bacana demais. Então, isso aí, respondendo a pergunta aqui do amigo André, então ele seria indicado também para ILPF, né? ILP e ILPF Perfeito. aí, a diferença seria basicamente a árvore, né? Perfeito. Para ILPF, muitas vezes, talvez alguns questionamentos possam vir por questão de sombreamento, tá? O Mavuno, ele tem uma certa tolerância, sim, ao sombreamento, tá? Inclusive, teve um trabalho de uma amiga minha de intercâmbio que eu estudei nos Estados Unidos, que ela trabalhou com o Mavuno, e o trabalho dela mostra uma certa tolerância do Mavuno frente às outras cultivares testadas, como o Zuri e o Tamani, dentro do experimento dela. Então, assim, se você puder mensurar, tá? Se você tiver até 50% do comprimento do dia-luz dentro do piquete ou dentro do marrom, né, ele consegue tolerar muito bem o sombreamento sem acarretar em perdas de produção de matéria verde seca. E o maior benefício que todos os produtores aí que trabalham com ILP e ILPF, que é sistema radicular, né? Ele fazer Exatamente. essa adubação, essa abertura de solo, né? E todos esses benefícios de drenagem, enfim, que o perfilhamento aí vai ter perante a produção pecuária e agrícola, né? Show de Exato. bola.
Pronto, estamos chegando já para os 5 minutos finais e basicamente só pergunta. Marcelão, não O zanga pessoal não, tava viu? curioso, hein? Bom demais, curioso e tirou muitas dúvidas. O Caio, que começou lá com a primeira pergunta, já manda aqui, ó. Já estava satisfeito com o capim. Depois dessa live complementarmente esclarecedora, estou mais ainda. Obrigado, Saulo e Marcelo, aí pela indicação. Bacana. E ele plantou outros capins lá também. Não foi só, ele fez uns experimentos bem bacanas lá, iniciais. Uma área É. próxima a Nova Soure, bem arenoso, com um despluviométrico, acho que em torno de 800, 900 milímetros. Certo? É terras Então, ele já profundas lá, conseguiu né? uma boa performance. É sempre bom, é interessante você mencionar isso aí, em relação ao tipo de solo que ele tem, né? Que é um solo arenoso. Quando você tem um solo arenoso, você tem um solo um tanto quanto menos estruturado, vamos assim dizer. Ah, mas isso é um ponto, pode ser um ponto ruim? Não, muito pelo contrário. Um solo mais arenoso, ele vai ter menor resistência à penetração das raízes. Então, consequentemente, a raiz do Mavuna, ela vai conseguir se penetrar com mais facilidade comparado a um solo mais argiloso. Ah, mas quer dizer que no solo argiloso ele não se desenvolve? Não, muito pelo contrário, ele se desenvolve, desde que ele esteja muito bem estruturado. Solos bem estruturados, argilosos, eles estão totalmente aptos para receber uma Mavuna. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, já está aqui no script, que eu acho extremamente importante. Para nós lojistas, nós também temos loja e nosso depósito tem as paredes forradas que vão trabalhar com semente, tem pallet e tudo mais, bem condicionado. E o produtor chega aqui, adquire a semente, leva para a propriedade, e aí eu gostaria que você nos desse essa ajuda, esclarecendo o que é que ele tem que fazer com essa semente, né? Que é um ser vivo. Perfeito. Como Perfeito. acondicionar? Exatamente. Primeira coisa, né, quando você adquire as sementes numa loja, você pode ter certeza que nessa loja as sementes chegaram e elas estão em excelentes condições, porque a gente é bastante criterioso com o nosso transporte. Se acontecer qualquer problema, sempre a gente tenta solucionar da melhor maneira. E essas sementes que estão dentro da loja, elas estão acondicionadas, guardadas e da maneira mais adequada possível. Em estrados, longe de paredes, longe de substâncias que são hidrofílicas. O que são substâncias hidrofílicas? É aquelas que atraem água, e a água é um dos principais starts para a germinação das sementes. Consequentemente, as sementes lá dentro do saco, se estiver num ambiente extremamente úmido, ela pode acontecer de ou A, perder sua viabilidade, ou B, de germinar dentro do próprio saco. Tá? Então, esse é sempre o ponto importante. Então, produtor, quando você chegar, comprar essa semente, é sempre bom armazená-las num ambiente que esteja bem arejado. Num segundo ponto, colocar elas não no chão, não colocar elas no chão, colocar elas em pallets, ou estrado de madeira, enfim. Não colocar elas diretos no chão, longe de parede. Tudo, paredes e chão, elas retêm umidade. Se retém umidade, consequentemente, pode afetar a germinação de sementes. Isso não só Mavuna, mas qualquer outro tipo de semente, tá? É sempre importante frisar. E para que o produtor ainda tenha mais acurácia e mais certeza ainda que eu estou comprando aquelas sementes e elas estão com uma viabilidade muito boa, o que é importante? Faça o teste de germinação dentro da sua própria propriedade. Você fazendo o teste de germinação, você já tem mais certeza ainda que as sementes que você comprou estão muito boas e que você pode realizar o plantio tranquilamente, que as sementes estão em ótima viabilidade de germinação. Ótima sacada aí. É isso aí, turma. Estamos chegando aqui ao final. Coloquei aqui uma imagem, né, do saquinho dele aí, uma área formada. E considerações finais do nosso amigo, deu um show aqui, esclareceu muita dúvida, respondeu pergunta pra caramba hoje, do Brasil inteiro. Não, mas Muito bacana. é muito bom quando o pessoal sempre pergunta, quando o pessoal está sempre curioso, e que pode ter certeza que eu sempre costumo dizer isso, né? Eu sempre que eu entrei na empresa, às vezes o pessoal falava isso e eu acabei vendo isso muito mais frequente.
Produtor que muitas vezes acaba levando 1 ou 2 saquinhos para casa, ele acaba voltando e comprando mais. É isso aí, turma. Então, adquiram aí a semente do Mavuno, da Wolf Sementes, patenteado, né? Só vocês que têm ele. Sim, somente a Wolf. Isso aí. E obrigado, gostaria de agradecer ao Wolf Sementes, ao nosso amigo. Deu uma aula, rapaz. Que foi isso, viu? Pense Claro. num tantinho. 37 segundos aí para finalizar. Por favor, deixe suas considerações finais. Bom, queria agradecer muito a todos que estão aqui presentes. Se ficar alguma dúvida, nós da Wolf Sementes estamos também à disposição para tirar qualquer dúvidas. Pode nos acionar aí inbox na nossa página do Instagram. E assim que a gente já puder realizar os nossos plantios, né, começar as primeiras chuvas, as chuvas ficarem constantes, vamos plantar Mavuno, que vocês nunca vão se arrepender. Valeu, Edson. Obrigado. Vai ficar salvo no IGTV dos 2 canais. Forte